Zelt. E esse Flamengo que está atropelando todo mundo com titular ou com reserva. Bom dia, amigos. Bom dia, Abel. Bom dia para você, fã de esportes, para todo mundo que está acompanhando aí o F360, todo o pessoal no estúdio também. Pois é, meu amigo, são 8 jogos de invencibilidade desse Flamengo, time difícil de ser batido. A gente conhece o ataque poderoso do Flamengo, mas a gente está vendo também uma defesa bem sólida. Toma poucos gols e o Corinthians precisa fazer pelo menos 2, hein? Olha, o bicho vai pegar aqui no Maracanã. Sim, me tiraram da praia, foi até fácil, porque por incrível que pareça, trouxemos chuva pra cá, né, Rafa? A gente chegou aqui e começou a chover. Que pé frio, hein? Que zica, não? Surpreende o total de 0 pessoas, né, Totalmente. William? Bom dia pra você, pros amigos do estúdio, o Abel, o Prates, o Celso, o Elton, o Caco, quem tá conectado com a gente aqui no F360. Diria você que é um dia tipicamente de inverno no Rio de Janeiro. É verdade. Porque não faz frio aqui no Rio, mas normalmente chove, fica esse tempo mais, como diriam os antigos, lusco, né? E lusco-fusco. Lusco-fusco, meio fora do esquadro, né? Fora do habitual para quem é aqui do Rio de Janeiro. Mas você não trouxe o sol, mas trouxe a sua habitual simpatia. Muito obrigado. E o seu otimismo para um grande jogo amanhã, Flamengo e Corinthians. Aliás, né? Otimismo é que o corintiano precisa, né? Nesse momento. Otimismo é o que sobra pro torcedor do Flamengo. A gente chegou aqui ontem e, assim, contato com garçom no restaurante, taxista que inclusive não torce pro Flamengo, torcedores do Vasco, ó, vai ser complicado. Para eles essa aí já era. Tem gente até dizendo que o Flamengo vai repetir a vitória e talvez ganhar com facilidade de novo. O torcedor do Corinthians tá com o pé atrás, mas tá com aquele fiozinho de esperança, aquela coisa, mas pintou um Renato Augusto no sábado, você vê que diferença ele já fez? De repente o William joga, o William aí questionado, né? De repente, né, com sangue nos olhos, querendo provar alguma coisa, pode entrar e resolver. De repente o Yuri Alberto desencanta. O torcedor do Corinthians tá com aquela coisa assim, é difícil, mas tem um fio de esperança ali, tá? Quem precisa acreditar, né? Não tá morto quem peleia, não é verdade, né? Essa história? É o que dizem, né? E o Corinthians vai tentar um feito aqui, mas eu dizia o seguinte, né, Rafa? É uma defesa, o Corinthians precisa fazer 2 gols, mas o Flamengo hoje tem uma defesa, um sistema defensivo muito consistente. Inclusive, nesse último final de semana não levou gol do São Paulo, mas nem é a defesa titular, nem era o time titular, só tinha o Santos, né? E ainda assim, mesmo com titulares ou com reservas, é um time defensivamente muito consistente, ganhou essa característica que não tinha também, né, Rafa? Eu acho que aí está a materialização do conceito de elenco, né, William? A gente fala sempre que os times grandes, né, times muito poderosos, que têm muito dinheiro, precisam ter bons elencos, né? O Flamengo está conseguindo em 2022 algo que não aconteceu até agora, desde 2019. E não acontecia em 2019, porque na época, eu sei que o Celso odeia quando a gente fala sobre aquele que não se deve nominar. Ei, cuidado. Vamos deixar o homem nervoso logo no começo do dia. Ainda mais hoje, né? Não, enfim. não. Mas desde aquela época de 2019, o Flamengo já não tinha esse conceito de elenco. O Flamengo tinha um ótimo time, tanto que o Jorge Jesus não revezava, era o time titular na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, jogo em cima de jogo, foi muito criticado e ganhou as 2 competições. Depois com o Domenic houve o início de um rodízio, o Paulo Souza fez muito isso agora, acho que foi o pior dos defeitos que ele cometeu dirigindo o Flamengo. O que a gente pode dizer hoje é que o Dorival consegue exercer o conceito de elenco, independentemente das peças que entram em campo, o Flamengo tem uma forma de jogar. Tem um modelo estruturado de um time com transição e velocidade, um time que explora muito a qualidade técnica individual, tem uma autoconfiança plenamente recuperada, de jogadores que até outro dia estavam sendo execrados pela torcida. Um deles é o Marinho, por exemplo. Sim. Ele entra no time reserva e vai bem. Então você tem N fatores que ajudam a... E foi legal isso que o William trouxe aí, relembrando as palavras do Dorival, dizendo que não tem situação confortável. Mas tem sim. Tem? Na minha opinião, tem. É? Pô, ele joga com esse timaço que ele tem, tá jogando muita bola. E se por acaso não estiver jogando tanto, tiver mais ou menos, ele tem Cebolinha, tem Vidal, tem Marinho, tem Vitinho, tem um monte de gente para entrar no segundo tempo. Não é verdade? E ele pode até perder por 1 gol de diferença. Não é confortável contra um time que tem dificuldade para fazer gol, Elton? E o time principal em uma semana jogou ali, 20 minutos. O que é um fator até raro no futebol brasileiro, por conta do time reserva estar dando conta, né, no Campeonato Brasileiro. Não é confortável? Então, é confortável. Concorda comigo? Toca aqui. Eu acho que o Dorival... Opa. Ela conhece. Prazer. Eu acho que o Dorival, até depois do jogo contra o Corinthians, ele até ponderou isso, dizendo que ia ser um jogo difícil, um jogo complicado.
E no jogo do São Paulo, a gente, colocando o time reserva, é também um recado para os corneteiros. Olha, se ele coloca o time titular, Bel, contra o São Paulo, o Flamengo vai jogar quarta, também terça, né, também com o time titular, jogou com a equipe principal no Brasileiro, e ele colocando a equipe reserva, ele dá o recado também que está respeitando o Corinthians, né? Poupando o jogador para um jogo importante de Libertadores, mesmo tendo uma vantagem de 2-0. Situação confortável não é jogo ganho, né? São Claro duas que não, coisas exatamente. diferentes. E se tem alguém que não pode dizer que o jogo está ganho, é o técnico do Flamengo. Ponto. O que sobrou para o Corinthians? Toda essa nossa análise aqui. O fator futebol, talvez um pouquinho do fator Corinthians, né? Que o Corinthians tradicionalmente é um time, não sei se esse time do Corinthians, não é sempre que isso dá certo, mas muito do que o Corinthians conquistou na vida foi quando justamente ninguém acreditava que o Corinthians fosse conquistar. Na velha brincadeira que a gente fazia no BB Debate das 10 fichas, eu daria 8 fichas e meio para o Flamengo. 8 fichas e meia. Uma fica para o Corinthians por conta do fator futebol e a outra meia pelo fator Corinthians. 8 fichas e meia contra uma ficha e meia é vantagem para Chuchu. Você gostaria de ser quem? O Dorival ou o Vitor Pereira? Claro que eu gostaria de ser o Dorival. Ué, alguma dúvida? É vantagem para Chuchu ou vantagem para Dedéu? Como dizem por aí, não é, Rafa? É vantagem para Dedéu. Os maldosos e rancorosos aqui da nossa produção, Rafa e William, lembraram que você disse lá no primeiro jogo, não é partida para golear, não é para o Flamengo fazer 3-4-0. E essa agora que o Corinthians tem que partir para cima, Rafa? Mas quase foi, hein, Rafa? Quase foi. Foi até surpreendente, mas quase foi. Sabe qual é a vantagem de você arriscar? Quando fez 2-0, você estava vendo o jogo e falou, pelo amor de Deus, não faz 3, senão vão me derrubar, vão me cornetar. Qual é a vantagem de você arriscar um placar assim, uma leitura prévia de um jogo? É que você tem muito mais risco de errar. Mas não é pela questão percentual, não. É porque o erro é lembrado. Se você acerta, o acerto não é lembrado. Não. Você sabe que o Vitor Birner, naquele Flamengo e Grêmio que teve aqui pela Libertadores, 2019, ano do título do Flamengo, 5-0. 5-0. O Vitor Birner cravou a época no Futebol na Veia, né, que hoje é o SPNFC à noite, que o Flamengo é goleiro. Todo mundo, não, você tá louco, como é que você fala que o Flamengo vai meter 5 no... Ele acertou o placar. Então, só que ele falou 5-1, se eu não me engano. Mas o Vitor Birner tem visões, né? É um outro homem nível. à frente do seu tempo e tem uma bola de cristal muito bem polida, né? Exatamente. Mas assim, é isso, Abel. É lógico que a gente não esperava isso. Eu até imaginei um jogo mais, digamos assim, pegado, né? Um jogo mais difícil, um jogo mais duro. Com as equipes se estudando ao máximo, mas o Flamengo se impôs tecnicamente, e o que aconteceu no jogo de ida foi uma questão de a supremacia do Flamengo em campo conseguiu ser revertida no placar instantaneamente. Quando o Flamengo melhora, o Maicon sai, faz 1-0 com o gol do Arrascaeta. Vem o segundo tempo, o Vitor Pereira mexe no time, o Corinthians era para jogar melhor, estava posicionado para reagir, para atacar, o Flamengo faz 2-0. Futebol, jogo circunstancial. Respondendo a sua pergunta, amanhã o conforto que o Flamengo tem talvez gere uma atuação mais inteligente. E o esforço do Corinthians para reverter um quadro talvez gere uma partida um pouco mais tensa. Então, eu vou repetir o que eu falei pro jogo de ida. Agora com a desvantagem, né? Isso. Dos 2-0. Eu acho que vai ser um jogo mais truncado amanhã. É saber usar o conforto, né, Rafa? É saber usar o conforto porque... Apesar de uma torcida aqui que vai pressionar o tempo todo. Sim. Que não admite o Flamengo ser um time reativo, não admite o Flamengo não ter a bola, quer o Flamengo se impondo o tempo todo e não vai lotar o Maracanã à toa, né? Vai lotar pensando nisso também. Você vê, o jogo contra o São Paulo, pra gente voltar pro estúdio e passar pro pessoal, o jogo contra o São Paulo, o Flamengo foi premiado com um gol logo de cara, gol do Lázaro. Tem sido assim. Com 6 minutos. E aí, tranquilo, chamou o São Paulo. São Paulo vem. E controlou numa boa, não passou sufoco. Explorou muito o contra-ataque, o lado reativo, né? Tinha o Marinho, tinha o Cebolinha, enfim, conseguiu explorar e controlou o jogo dessa forma, mas fez o gol logo de cara. Quem precisa fazer o gol logo de cara agora para ir tirando um pouco da atenção é o Corinthians, né? Aí passa 10 minutos, não faz, 20, 30, vira o primeiro tempo 0-0. A atenção tá toda do outro lado. E o Flamengo pode explorar isso muito bem. Acho que o torcedor vai entender se em algum momento o Flamengo acho que sim. fizer esse você controle. Falou sobre o gol do início, tem sido assim, tá? Sim, o Flamengo tem feito gol em 70% dos jogos no primeiro quarto do jogo, isso. até 22,5. Isso. E isso muda a tônica da partida, isso muda o cenário do jogo. Obriga a equipe adversária a reagir. E se você está perdendo pro Flamengo de 1-0, você é time adversário, e tem que reagir,
tem que buscar espaço, tem que garimpar um espaço que o Flamengo do Dorival não tem dado, você vai se esguarnecer. O futebol é um jogo de ação e reação. Obrigatoriamente você vai deixar o seu sistema defensivo um pouco mais vulnerável. E aí, com o espaço, que o talento coletivo do Flamengo aparece.